Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Verlaine Alencar, eu sou fisioterapeuta e hoje a gente está aqui num lugar bem especial chamado Mãe do Corpo, que faz acompanhamento dessas mulheres grávidas que querem fazer o parto normal, ter o parto natural. E hoje eu estou aqui com a fundadora desse espaço, que é a Semiramis. Ela é enfermeira obstétrica. E há quanto tempo de formação, Semiramis? A minha especialização eu terminei em 2005, então esse ano eu estou completando 11 anos de atuação na obstetrícia, né, com especialidade em obstetrícia. Em 11 anos, com certeza, já deve ter visto muita criança vir ao mundo, né? Sim, sim. Já deve ter presenciado muitos tipos de parto. Desses 11 anos, assim, se eu pudesse te perguntar, o que mais te marcou? Um momento que tenha te marcado, assim, especialmente que tenha te tocado? Na verdade, desde a minha graduação, eu me apaixonei pela obstetrícia, né? E um tema que eu tenho buscado estudar de forma aprofundada é a assistência humanizada ao parto. E quando eu me apaixonei pela humanização, que foi ainda na minha graduação, eu sempre gosto de contar essa história porque, na verdade, foi o momento mais marcante, foi a partir daquele momento onde eu decidi o que eu queria fazer da minha vida, né? Então, na minha graduação ainda, eu tive a oportunidade de estagiar na maternidade escola. Naquela época, né, há 15 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente 15 anos, a maternidade escola era um dos hospitais da cidade que já trazia essa questão da assistência humanizada como uma política de assistência do hospital, envolver a equipe nessa proposta. Então, eu tive uma professora na graduação, que foi minha professora de campo de estágio na maternidade escola, era uma professora que tinha chegado do Japão recentemente, trazendo algumas novidades, e eu tive a oportunidade de acompanhar um parto com essa professora, e foi um parto muito respeitoso, foi um parto muito tranquilo. A mãe ficou bem à vontade, foi um momento muito respeitoso, e a partir daquele momento eu entendi que era aquilo que eu queria, era com aquilo que eu queria trabalhar. Então esse momento realmente foi o mais marcante da minha história, né? Foi o momento onde eu consegui que eu me apaixonei e decidi que era com isso que eu queria trabalhar. Eu sempre pergunto às pessoas e tudo, e nem sempre gravo, mas essa pergunta eu sempre faço a todos os profissionais, porque o despertar é tão lindo. Há 11 anos, né? 15 desde esse primeiro momento. E, enfim, qual a função da enfermeira obstétrica nessa equipe multidisciplinar, nesse acompanhamento humanizado? O que é que a enfermeira obstétrica faz? Antes de falar do papel da enfermeira obstétrica, eu queria falar enfermeira obstétrica ou enfermeira obstetra, né? A gente fala, tanto faz a gente utilizar um nome ou outro. O enfermeiro sem especialização, ele pode atuar na realização de consultas de pré-natal. Então, principalmente no sistema público de saúde, né, nas equipes de saúde da família, o enfermeiro, mesmo que não tenha especialização, o enfermeiro generalista, ele já atua na realização do pré-natal, em alguns momentos em parceria com o obstetra. A enfermeira obstetra, ela tem a autonomia de prestar, de realizar esse acompanhamento, gestação, parto e pós-parto, assumindo as consultas de pré-natal, de gestação que hoje que é denominado como gestação de baixo risco, né? E existe a nomenclatura de gestação de baixo risco e gestação de alto risco. Então, gestantes de baixo risco, elas podem ser acompanhadas exclusivamente por enfermeiros obstetras, né? Se em algum momento daquele pré-natal for detectada alguma alteração, algum exame, alguma elevação de pressão, né? Então a enfermeira encaminha para o obstetra, mas ainda assim é possível fazer o acompanhamento em parceria, né? Que a ideia é exatamente essa, né? Que toda a equipe seja integrada e que a assistência a essa mulher seja completa.
Com relação à assistência ao parto, o enfermeiro obstetra também pode prestar assistência no acompanhamento ao parto. Tem um modelo hoje que já há alguns anos é proposto que são os modelos de centros de partos normais ou casas de parto, que são ambientes onde o enfermeiro também tem autonomia para prestar assistência, né? Então, ele atua na admissão da gestante, faz o acompanhamento do trabalho de parto, faz o acompanhamento no momento do parto e pode, inclusive, dar alta hospitalar tanto da mãe quanto do bebê. Como a gente está falando da atuação em equipe multiprofissional, o que a gente entende é que realmente cada profissional dentro desse contexto de acompanhar uma mulher gestante, ele tem a sua função, né? E as profissões e esses profissionais, eles complementam cada um o seu foco, né? E quando a gente fala de equipe interdisciplinar, é quando a gente reforça a possibilidade de interação entre a equipe. Né? É que existe uma pequena diferença entre esse conceito multidisciplinar e interdisciplinar, que acaba sendo usado como se fosse a mesma coisa, mas o multi refere a multiprofissionais e o interdisciplinar, além de ser essa coisa de diversos profissionais, eles se comunicam e interagem entre si. Isso mesmo. Vou ter que encerrar, gente, mas o bate-papo continua, porque agora que a coisa começou a gente começou a entender melhor e eu ainda quero perguntar mais uma coisinha, pode ser? Pode, claro. Então, até breve. Tchau! Tchau, gente. Doar o sofrimento, né? Quando fala de parto normal, o pessoal diz assim, parto normal, por que as pessoas querem ter parto normal? Né? Então falam, é muita dor, é muito sofrimento. E aí, quando a gente...